Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Com Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E na técnica quem, ô Maria de Fátima Miranda? Luciano o quê? O pássaro fujão. Gostei, o pássaro fujão. Muito... Sentiu, não é? Mas qual é o pássaro mesmo? Já até esqueci. Ah, o pássaro? É. Você não conhece o Luciano Braga Pardal? Pardal, esqueço desse nome, é o Pardal. O Pardal voa muito? Voa. O Pardal voador. Então vamos nós, então. Não sei não. Vamos voltar aqui para o nosso estudo na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 4, capítulo que trata da teoria das manifestações físicas. Estamos ainda no item 7.4, que é o item grande aí, né, com muitas perguntas que Allan Kardec elaborou para os espíritos sobre esses fenômenos físicos, né, com movimentos de objetos, mesas, cadeiras, barulhos, pancadas. E aí nós estamos naquele momento que Kardec ainda está analisando como é que pode a mesa, né, se mexer ali, rodar, girar, levantar, cair abruptamente, cair vagarosamente, enfim. Então a questão 16 desse item 7.4, Kardec vai perguntar o seguinte: animada, atua a mesa com inteligência? Ela pensa, porque a mesa por vezes demonstrava uma inteligência, né? Ela se erguia, descia vagarosamente, ia para a esquerda, ia para a direita. Parece que a mesa tinha ali cérebro, né? Como Kardec, quando descobriu, lá o amigo foi contar para ele, né, que a mesa responde, ele falou: tu vai ter que me provar que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Então Kardec nem acreditou, achou isso uma conversa, né, sem propósito. É por isso que Kardec disse depois que o espiritismo não é o resultado de uma revelação único e exclusivamente. Se tem a revelação dos benfeitores espirituais, dos espíritos de uma forma geral, tem a participação do raciocínio humano no campo da investigação, da pesquisa. Então vamos ver aqui a resposta dos espíritos, né? Afinal, essa mesa está agindo com inteligência sozinha? Resposta: pensa tanto quanto a bengala que fazes um sinal inteligente, mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. E aí tem uma notinha de Kardec que ele diz: muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Disse de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Mas assim, o espírito dá o exemplo da bengala, né? Então, se você vê uma bengala, né, não é a bengala que tem vontade própria, é quem está segurando aquela bengala, quem comanda ela. Da mesma forma, a mesa que se move está movendo pela atuação de um espírito, utilizando-se desses fluidos que possibilitam envolver a mesa, o objeto, naquele fluido e fazer com que o objeto obedeça à sua vontade. E aí, Paulo Renato? Não, mas é interessante realmente, para quem não conhece como se dá o fenômeno, quando não existia ainda a doutrina espírita organizada como nós temos hoje, me parece que seria, se não de todo, mas ao menos parte das opiniões deveriam justamente se alinhar por aí, né? No sentido de que, de alguma maneira, a mesa, o objeto, criou uma vida própria, porque ninguém via as inteligências que respondiam através daquele móvel.
Então parecia realmente que a mesa, de alguma maneira, estava interpretando o pensamento, estava decodificando, né, as questões que eram a ela propostas. Então realmente foi um longo trabalho de Allan Kardec e dos pesquisadores antes dele, contemporâneos a ele, depois dele. Foi um grande trabalho, realmente, trabalho de pesquisa, de investigação, de análise, de síntese, de conclusão. É um trabalho que nós não fazemos ideia, né, da sua grandeza e da exigência de renúncia necessária para ele, né, para que se pudesse concluí-lo, né? Então, investigar uma série de fenômenos, catalogá-los, compará-los, né, para se chegar à conclusão aí da interferência de inteligências estranhas ao objeto, que eram inteligências invisíveis. Então realmente gastou-se muito tempo e muito esforço pessoal, né? Mas me parece que seria um raciocínio bem lógico para a época, né? Para quem não conhecia nada, parece que a mesa... Você faz uma pergunta por pensamento e a mesa responde, você não está vendo nada em volta. E nada explica você isso até então? Parece que de alguma maneira a mesa tem condições de ler, inclusive, o pensamento. E foi justamente isso que fez Kardec discernir. Tem que me provar que mesa, né, tem cérebro e tudo. Nervo para sentir. É verdade. É um raciocínio mais lógico, mais imediato, como diz Kardec, mais positivista, né? No sentido de que tem que ter uma explicação que atenda ao raciocínio. A explicação de que a mesa poderia por si mesmo responder não se ajustava ao tipo de resposta que Kardec gostaria de ter, né? Então, quando surgiu a questão dos espíritos, né, por eles mesmos revelada, né, Kardec achou mais lógico esse tipo de resposta. Mas depois também não se conteve nisso. Continuou a pesquisa. Vamos dar sequência aqui então agora com a questão número 17, ainda no item 7.4. Kardec pergunta: qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta: o espírito é a causa, o fluido o instrumento. Ambos são necessários. Então, uma resposta bem óbvia, né? Porque a causa de tudo é o ser inteligente que está por detrás do fenômeno. Se você ouve uma pancada, um barulho, você não vai imaginar que aquele barulho está se produzindo do nada, ao acaso. Existe um ser inteligente que está produzindo aquele barulho ou a pancada para chamar a atenção. Isso no que diz respeito, inclusive, à própria mediunidade, né? O médium em si mesmo. A pessoa, às vezes, considera que basta ter um médium flexível, um médium confiável ao seu redor, para que os espíritos se comuniquem. Quer dizer, o médium seria a causa preponderante no fenômeno de comunicação? Porque muita gente acha assim, né? Pensa assim, por ignorância, e ignorância no sentido de desconhecimento. Então, o médium não é a causa da comunicação. A causa da comunicação são os espíritos. Sim. Agora, um não pode existir em termos de comunicação sem o outro, né? Tanto o espírito necessita do instrumento que é o médium, quanto o médium necessita do espírito comunicante. Sim, senão não é autêntico. Não tem nada em termos de comunicação espiritual. Mas realmente muita gente, por ignorância, acha que basta ter um médium. Não, se eu tiver um bom médium ao meu lado, eu vou me comunicar com qualquer espírito. Ilusão, não é? Porque ela não sabe que precisa ainda da aquiescência, né? Precisa ainda da vontade de um ser desencarnado para se dar a comunicação. Ele chegou a ler a nota? Sim. Então vamos à 17ª. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? E os espíritos responderam: o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. São ambos necessários. Quer dizer, para que haja manifestação dos espíritos do mundo material, tem que haver um componente que possibilite isso. Não é? Aí vamos a 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium?
o de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão aos fluidos. Aí vem a subpergunta A. É sempre indispensável a ação da vontade? E os espíritos responderam: aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu mau grado, quer dizer, com desconhecimento, né? E isso prova haver uma causa independente do médio. E nós vamos encontrar aqueles médios que chegam à casa espírita, narrando situações de desconforto, que eles querem que pare. Ah, mas eu não quero isso comigo, não. Né? Quantas vezes chega na casa espírita pessoas com algumas lutas e fica identificada a mediunidade, o componente mediúnico, e a pessoa, não, mas eu não quero isso não, eu vim aqui porque vocês podem tirar, dá vontade de rir. Ah, tadinha, não contaram para ela. Eu fico assim olhando e digo, tadinha, não contaram para ela que não é assim, que antes de mergulhar nesse corpício ela já estava ligadinha. Não é? E as pessoas chegam revoltadas. Tem pessoas que não querem mediunidade, chegam revoltadas e quer punir até o médico que atende. É verdade. A pessoa acha que é uma coisa, que a mediunidade é algo que se pode adquirir à vontade ou se pode descartar à vontade. Né? Então, existem aqueles que querem por todos os meios, possíveis ou impossíveis, adquirir esse dom da mediunidade, porque tem a intenção de se comunicar com os espíritos benfeitores, com os espíritos dos entes amados, divisam tão somente esse tipo de comunicação com a mediunidade. E outros, como você falou, estão numa situação de desconforto com um instrumento que não desejou e quer se livrar, que é a mediunidade, é um instrumento de trabalho, de comunicação. E acredito mesmo que a casa espírita tem o poder de tirar. Pode ir lá por um processo estranho qualquer, pode tirar a mediunidade, ela já vai sair dali sem interferência nenhuma, sem nenhum tipo de leitura do mundo espiritual. A casa espírita realmente tem que orientar de forma que... Só o estudo mesmo, né? Que a pessoa vai compreendendo como é o processo, de onde vem e por quê. E que ela não vai se livrar... da mediunidade, se existir, porque ela está radicada no organismo, como disseram os espíritos de Allan Kardec. Então, para que ela, nesse sentido, deixe de ser médium, nesse sentido aí mais restrito, ela tem que desencarnar, porque o corpo é que facilita essa comunicação com o mundo espiritual, né? Então, realmente é questão de estudo, de esclarecimento, e mostrar à pessoa que não é um mal, embora às vezes, momentaneamente, ela esteja numa situação emocional, às vezes desfavorável, por causa de determinadas influências, mas a pessoa precisa compreender, e pelo estudo, né, ela precisa compreender que, na verdade, é o recurso medicamentoso que Jesus lhe empresta, porque através dele ela pode possibilitar a instrução, a evangelização daquelas entidades que estavam invisíveis aos seus olhos e que a acompanhavam com má intenção. Então a mediunidade é como se ela materializasse quem está invisível, nos perseguindo às vezes, ou nos trazendo um benefício. Então é preciso realmente que se entenda esse dom sublime que é a mediunidade, que, repito, às vezes realmente é uma situação, um instrumento que nós não gostaríamos realmente de ter em determinadas circunstâncias. É verdade. Mas, em compensação, quando se nos aproxima um espírito benfeitor, um espírito amigo que nos empresta as suas emoções, a gente bem diz a Deus por ter percebido. Mas foi isso mesmo que eu andei conversando outro dia. Eu falei, olha só, quando nós sentimos a nossa necessidade, é tão confortável encontrar alguém que nos recepciona, que acolhe, que é instrumento de conforto, de amparo. Então, a gente tem que refletir também que assim também é na vida, no dia a dia. Em algum lugar você vai bater a porta onde um funcionário ou alguém de boa vontade vai atender você. Com certeza. É isso que a mediunidade realmente ela tem essa grande função, né? Não só, embora a gente só veja a mediunidade pelo campo da comunicação,
Mas ela tem essa função do conforto que você está falando, né? De poder perceber, às vezes nem um parente, nem nenhum amigo, mas a presença de um espírito bom, de um espírito que talvez tenha sido um familiar no passado, mas alguém que nutre por você uma afeição sincera. Então a presença dele é como se fosse a recompensa, às vezes por aqueles dias, anos de tribulação, em que por um motivo ou por outro você manteve contato com entidades tão perturbadas quanto nós mesmos, né? E essa aproximação desses espíritos nos aumentou a perturbação, aumentou em nós o desconforto emocional. Mas é preciso entender que, como disse os benfeitores a Chico, né, isso também passa, né? Isso também passa, pois é. Na nota, Kardec diz: nem sempre o contato das mãos é necessário para que o objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isso ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. É interessante pensar aqui nessa questão, porque às vezes a pessoa é dotada como eles falam, né, da força fluídica necessária, mas a capacidade de extensão, de expansão dessa força não é grande. É como se fosse um campo a irradiar, né, uma fonte de energia a irradiar num campo. Então, de repente, a pessoa, às vezes, porque não tem uma força de vontade muito segura, não tem uma força de vontade muito firme, ela não consegue dar expansão ao seu fluido, uma expansão muito longa. Então, às vezes, para esse médio específico, por causa das características dele, é preciso que ele esteja em contato com o objeto, porque a força de expansão dele vai ser pouca. Então, ele perto do objeto, ele consegue saturar o objeto com as suas energias, né? Os espíritos poderiam pegar a força fluídica dele e colocar na mesa, no objeto que ele queira movimentar, poderiam, mas é um esforço a mais, né? Um dispêndio de energia maior. Então, às vezes, o próprio passe é assim. Tem pessoas que têm uma capacidade de extensão, de expansão do fluido muito boa, muito razoável, né? É semelhante à aura, né? Então, que cada um de nós tem numa grandiosidade diferente da outra. Mas tem pessoas que aplicam melhor o passe, quer dizer, o seu passe, ela tem um efeito melhor, mais eficaz, mais imediato, se ela chegar bem perto da pessoa. Se ela não chegar bem perto, os espíritos vão ter que manipular aquela energia. Fazer uma extensão. Isso. O próprio André Luiz mostra muito bem isso em determinada situação. Que ele fala lá que estava aplicando, não sei quem estava aplicando um passe no cérebro e havia uma rejeição natural de quem estava recebendo o passe, as energias. E o instrutor diz o seguinte: não, como ele está bem próximo da sua cabeça, do seu crânio, as energias vão conseguir penetrar. Quer dizer, isso mostra bem que a coisa, a questão do passe também, nessas questões todas que envolvem energia, como nós já falamos em outras oportunidades, ela não é tão simples quanto parece, né? Às vezes a pessoa quer estender a mão de muito longe. Pois é. O benefício não vai deixar de chegar, mas quem controla ali a produção daquele benefício, eu acho que vai ter que despender energia maior do que deveria despender para auxiliar, né? De repente, nessas situações também devem estar envolvidos os casos assim, a dedicação do médium, o foco, a determinação, a firmeza, tudo isso no exercício diário, quando ele faz aquilo com alegria, com gratidão a Deus, ele vai potencializando cada vez mais. Isso mesmo, essa firmeza de ideal, né? Aquela convicção de que está ali sendo útil, né? Esse desejo sincero de produzir no bem é essa alavanca
que dá um impulso maior ao fluido e que os espíritos se utilizam. Né? Se utiliza dessa força de vontade para poder dar ao fluido da pessoa a extensão de que ele precisa. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do José Raul Teixeira, uma palestra antiga. Ele estava justamente esclarecendo a respeito de que, às vezes, na casa espírita, as pessoas chegam e elas se dispersam. Aí conversa, distrai. Quer dizer, na casa espírita você pode conversar, tal, mas entrou no salão, entrou no ambiente que a reunião está sendo preparada, as pessoas ficam no vozerio, conversando, dispersa, tal. Aí ele, Raul, ainda diz assim, e num certo momento, hipocritamente, o dirigente da reunião bate o sininho, aí todo mundo fica mudo, mas as conversas mentais continuam. E quando isso acontece numa prévia de uma reunião mediúnica, aí as pessoas dizem, eu não consigo dar passividade, porque as ideias anteriores dos falatórios estavam predominando na mente. Não teve a sintonia adequada para poder perceber a presença dos espíritos, né? A gente observa isso, inclusive, com a questão da vidência. Sim. Não, aquela vidência que o espírito projeta a imagem na sua cabeça. Para auxiliar na tarefa, né? Às vezes você vem, eu estou falando de ordem pessoal, né? Às vezes aconteceu comigo algumas vezes, na hora que eu sentava para começar a reunião, para fazer a prece, né, e eu via determinados espíritos, inclusive espíritos de pessoas que me foram caras, foram amigos, né? Interessante. Mas depois, por um barulho qualquer, alguém se movimentou, você quebrou aquela... Você se assusta e depois não consegue mais, devido à nossa deficiência, né? Interessante. Depois você não consegue mais ver o que estava vendo antes. Né? Que então, é importante porque às vezes essas percepções têm a ver com a necessidade da concentração para o trabalho que precisa ser feito. Comigo já aconteceu algumas vezes, depois de uma visão nítida, absolutamente nítida, né, vendo a pessoa como se ela tivesse encarnada, e em dado instante, por essas situações, você distrai a mente para ver o que aconteceu. Você perde a sintonia, como ninguém é Chico Xavier. Ninguém é Chico Xavier. Porque na maioria dos casos, os espíritos têm uma dificuldade tremenda de fazer aquele eixo próprio. O momento ideal, a hora ideal, entendeu? A vaguinha ideal para encaixar. Ideal. Igual a Matilde lá com o Gregório. Isso. Que ela falou com o Gubel, vamos trazê-lo para esse campo aqui intermediário, onde as minhas energias poderão se... E ali ela se materializa, não é? Fora daquele espaçozinho, ela um portal. Conseguia. É tipo um portal naquele momento ali. Eu lembro que quando eu participava de reunião mediúnica em outra instituição, sempre chegava muito cedo, ficava ali concentrado. E eu, com absoluta nitidez, eu quase que via, mas eu via a pessoa em si, mas eu via alguns espíritos se aproximarem, né, e cada um sentar numa cadeira da reunião, né, e o espírito responsável pela reunião, eu via a sombra dele, eu não distinguia quem era, mas eu via a sombra dele sentar na cadeira de direção. Quer dizer, eu falo isso para mostrar a necessidade realmente de se chegar antes, de se concentrar, porque eu sempre chegava pelo menos meia hora antes, facilitava essa sintonia. Sim, é isso aí. Vamos lá, Renato, vamos ler o item 19. Ah, não, pausou. Pausou, tá vendo? O pássaro não fugiu. Que Jesus nos conduza, né, Paulo? Que Deus nos abençoe e nos inspire. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, mais uma vez com vocês, meus irmãos, sejam bem-vindos ao estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. O Astênio falou sobre a herança, sobre os espíritos que, obviamente, saem daqui e vão para lá e continuam aterrados, presos aos bens materiais. E agora, Astênio? Agora, meu amigo, nós vamos na revista de maio de 1858, ainda estamos em maio de 1858, nós vamos ver as Confissões de Luís XI. E esse então era rico, né? E aqui é um segundo artigo, porque nós já estudamos aqui em outro mês, né, em outro mês da revista, né, Confissões de Luís XI, o primeiro artigo. Agora vem o segundo artigo. E esse segundo artigo foi extraído do manuscrito ditado por Luís XI à senhorita Hermance Dufour. Né? Então a médium, né? Isso, a Hermance Dufour era a médium também do Luís XI, né? Porque ela era médium de um monte de espíritos. De um monte, né? De gente. E era jovenzinha. E a credibilidade que ela tinha junto a Allan Kardec. Com certeza, né? Bom, aí começa com uma nota aqui. Dizemos assim, rogamos aos nossos leitores que se reportem às observações que fizemos sobre estas notáveis comunicações em nosso artigo de março último. Então, Kardec lembra que na revista de março houve o primeiro artigo e ele está chamando a atenção dos leitores, né, que se quiserem olhar lá na revista de março, o que já foi dito por Luís XI lá, tá bom? Perfeito. Aí prossegue dizendo o seguinte: não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar a palavra morte, muitas vezes tinha recomendado a meus oficiais, então isso aqui é o Luís XI, tá? Sim. Falando através da Hermance Dufour. Então, não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar a palavra morte, muitas vezes tinha recomendado a meus oficiais que apenas me dissessem quando me vissem em perigo, aí ele coloca 2 pontos, e abre aspas, dizendo falai pouco, fecha aspas. Então ele tinha recomendado aos oficiais dele, e quando sentisse que ele estivesse em perigo de morte, ao invés de dizer que ele estava próximo, perigo de morte, ou próximo da morte, dizer apenas para ele falar e pouco, e ele entenderia que, né, estava falando da morte, né? E eu saberia o que isso significava. Quando já não havia mais esperança, Olivier Le Dain me disse diretamente, era um dos oficiais, né, na presença de Francisco de Paula, e esse Francisco de Paula que era o nosso queridíssimo santo, né, o São Francisco de Paula, tá, ele estava lá assistindo o Luís XI, né, então estava encarnado na época o Francisco de Paula. Então, quando já não havia mais esperança, Olivier Le Dain me disse duramente na presença de Francisco de Paula e de Coitier. Aí diz o que o oficial diz para ele: Majestade, é preciso que nos desobriguemos de nosso dever. Não tenhais mais esperanças. Então, ele não conseguiu o que ele havia combinado com Luís XI, né? Sim. Ele disse: Majestade, é preciso que nos desobriguemos de nosso dever. Não tenhais mais esperanças neste santo homem, que era Francisco de Paula, nem em qualquer outro, porquanto chegastes ao fim. Pensai em nossa consciência, não há mais remédio. Não, pensai em vossa consciência, não há mais remédio. A essas palavras cruéis, toda uma revolução operou-se em mim. Eu já não era o mesmo homem e me surpreendia comigo mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente ante meus olhos, e as coisas me pareceram sob um aspecto novo. Não sei que de estranho se passava em mim. Então era aquele processo que acontece com todos nós, né, no momento em que a morte... Faz uma retrospectiva, né? Isso, então dá uma alteração, né, total, né? O duro olhar de Olivier Le Dain, fixado sobre o meu rosto, parecia interrogar-me.
Para subtrair-me a esse olhar frio e inquisidor, respondi com aparente tranquilidade: espero que Deus me ajude. Talvez eu não esteja tão doente como imaginais. Então, ele ainda esperava se recuperar ainda, né? Ditei minhas últimas vontades e mandei para junto do jovem rei aqueles que ainda me cercavam. Parece que o jovem rei seria filho dele, que normalmente sim. Era assim que se passava, né, de um para outro, né? Dá para entender, né? E o jovem rei não estava ali no quarto dele, na câmara mortuária dele, sim. Né? Encontrei-me só com meu confessor, Francisco de Paula, Ledaim e Coitier. Interessante, né? Porque o Luís XI era um cara espiritualmente complicado. E mesmo assim, a misericórdia divina permite que nesse momento do desencarne dele esteja ali junto com ele Francisco sim. de Paula, que era realmente um grande homem, né? Bom, Francisco me fez uma exortação tocante. Francisco de Paula, né? Sim. Me fez uma exortação tocante. A cada uma de suas palavras parecia que os meus vícios se apagavam e que a natureza retomava seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança na clemência de Deus. Acho que dá para a gente entender que na sua grande bondade, o Francisco levava o Luís XI a refletir sobre a misericórdia divina, para ele não se preocupar demasiadamente sim. com os erros que teria cometido e daí por diante. Os vícios que ele tinha. Né? Então, ao invés de criar maior problema para ele, como o oficial dele que estava criando, sim. ele tentando diminuir os problemas dele no momento da morte. Né? Sim. Bom, recebi os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. Repetia a cada instante: Nossa Senhora de Embrun, minha boa senhora, ajudai-me. Então ele estava orando nesse momento. Pode não ter orado a vida inteira, mas nesse momento ele estava orando, né? Aí tem uma nota da editora aqui embaixo, escrita assim: religioso italiano que viveu de 1416 a 1507, fundador da Ordem dos Padres Mínimos, reconfortou espiritualmente o rei Luís XI no momento de sua morte, sendo posteriormente conselheiro espiritual de seus filhos. Então ele está essa nota aqui se referindo Francisco de Paula, né? Bom, então voltando ao Luís XI, recebi os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. Repeti a cada instante: Nossa Senhora de Embrun, minha boa senhora, ajudai-me. Terça-feira, 30 de agosto, cerca de 7 horas da noite, caí em nova prostração. Todos os que estavam presentes, crendo-me morto, retiraram-se. Olivier Ledain, que é aquele oficial malvadinho, né? E Coitier, temendo a execração pública, permaneceram junto ao meu leito, já que não tinham outro asilo. Então eles moravam ali, né? Então permaneceram. Se apegaram ao rei. E para evitar que fossem criticados, né, pela população pública por ter abandonado, né, o chefe, né? Bom, logo recobrei inteiramente a consciência. Quando todo mundo saiu, né, recobrei inteiramente a consciência. Ergui-me, sentei-me na cama e olhei em torno de mim. Então ele, que não tinha condições nem de se levantar, de repente né, foi tomado de uma força. Já era, provavelmente já estava desencarnando. Então ergui-me, sentei-me na cama e olhei em torno de mim. Ninguém de minha família lá estava. Meu amigo, quem não tem a família por perto no momento desse, bom sujeito não foi. Né? Bom sujeito não é. Não é? Então ninguém de minha família lá estava. Nenhuma mão amiga buscava a minha nesse momento supremo, para suavizar-me a agonia numa última carícia. Àquela hora, talvez meus filhos se divertissem enquanto seu pai morria. Né? Então, os filhos conseguindo se divertir numa situação em que o pai morria, é porque a relação realmente era boa, né? Era ótima. Né? Então vamos lá. Ninguém pensou que o culpado ainda pudesse ter um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado, mas só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam junto de mim. Né? Então ainda tinha esperança de que alguém estivesse chorando por ele, mas não tinha ninguém chorando por ele. Bom, em um canto do quarto,
E a gente pensa que isso acontece só com o imperador, né? Não, né? Muitas pessoas comuns por aí chegam... Já vai tarde. Né? Chegam no último dia de vida, não tem ninguém lamentando, né? Bom, em um canto do quarto, percebi minha galga, que era a cadela, né? Favorita, que morria de velha. Meu coração estremeceu de alegria. Tinha um amigo, um ser que me estimava. Tá? Então o único amigo fiel dele era exatamente a cadela dele. Fraterno, né? Era um animal. Então vamos prosseguir. Fiz-lhe sinal com a mão. Então ele já não podia falar, fez sinal para a mão, para a cadela, né? A galga se arrastou com dificuldade até o pé de meu leito e veio lamber-me a mão agonizante. Sim. A galga também já estava nos últimos momentos dela. Né? Olivier percebeu, olha só, cara, esse Olivier, o Luís XI parece que era ruim, mas o Olivier era pior do que ele. Olha só, Olivier percebeu esse movimento da cadela. Praguejando, levantou-se bruscamente e golpeou o infeliz animal com um bastão até que morresse. Nossa! Ao morrer, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito, já que ele não morria, ele queria... Deixa eu ajudar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culpada. Mas ele reconhecia que a alma era culpada, né? Isso já é um grande avanço, né? Que ele não foi bom. Sim, Então, de qualquer forma, isso alivia muito a situação, porque é o chamado arrependimento, né? Arrependimento real. E né? a resignação dele, né? Diante do ocorrido, do fato, e que ele entendia a situação. Se ele chegasse naquele momento ainda... muito senhor de si, né, querendo exigir esse tipo de coisa, a situação espiritual dele seria muito pior. Né? Mas ele reconheceu que não estava podendo exigir nada. Né? Né? Bom, e aí nós terminamos então essas confissões do segundo artigo das confissões de Luís XI. E obviamente que, além de termos esse conhecimento histórico a respeito de Luís XI, né, nós devemos botar nossa barba de molho, né? Porque a gente vê o que aconteceu com o outro, a gente não vai querer que aconteça com a gente. Exatamente. E como a lei divina é única para todos, né? Então o que acontece lá acontece cá também, tá certo? Apesar dos séculos, tudo permanece igual, né? Tudo permanece igual, né? As leis divinas são eternas, né? Então nada muda. Bom, aí vem aqui umas variedades, né, ainda na revista de maio de 1858, e nessas variedades são assuntos diversos, né? Nessas variedades, Kardec traz um tema, o falso Holmes. Né? Então, o Holmes nós já conhecemos bastante, né, de outros... É o Sherlock Holmes. Não, isso aqui não é o Sherlock Holmes, não. Esse aqui é o Holmes, né? O Daniel Douglas... Aquele que passou, né? Isso, o médium, né? Daniel Douglas Holmes. Né? Então, aqui tinha um falso Daniel Douglas Holmes, alguém se fingindo, querendo se passar por Holmes. Tá? Bom, lia-se há pouco tempo nos jornais de Lyon o seguinte anúncio veiculado em cartazes fixados nas paredes da cidade. O senhor Hume, então a gente nota que o nome do moço aqui era Hume, H-U-M-E, e o pessoal já estava achando que estava falando do Home, H-O-M-E. Né? Então o senhor Hume, o célebre médium americano, que teve a honra de fazer as suas experiências perante... Então nota que aqui é o que constava dos cartazes. Tá? Então eles colocaram assim: o Sr. Hume, o célebre médium americano, que teve a honra de fazer as suas experiências perante Sua Majestade, o Imperador. Então, eles... É como se estivesse realmente apresentando Home, tá certo? Sim. Só que era um Home. Eles achavam que estava apresentando o Home, H-O. Isso, Só que era o H-U. Só quem ia se apresentar lá, se exibir, era o Home. Tá? Então, o Sr. Home, o célebre médium americano que teve a honra de fazer as suas experiências perante Sua Majestade, o Imperador, a partir de quinta-feira, 1º de abril,
dará sessões de espiritualismo no Grande Teatro de Lyon. Sim. Obviamente não seria o Romme que faria isso, né? Produzirá aparições, etc, etc. Poltronas especiais serão dispostas no teatro para os senhores médicos e sábios, a fim de poderem assegurar-se de que nada foi preparado. As sessões serão variadas pelas experiências da célebre vidente senhora ... sonâmbula extralúcida, que reproduzirá sucessivamente todos os sentimentos à vontade dos espectadores. Preço dos lugares, 5 francos, primeira classe, 3 francos, segunda classe. Ou seja, era um negócio espetacular, não é? É verdade. E só, tem uma notinha de rodapé aqui também, né, logo depois que fala do imperador, Sua Majestade o Imperador. Então, para esclarecer que imperador era esse, né? Então, essa nota aqui foi do tradutor, não foi do Kardec, sim, certo? Então, diz assim, Napoleão III, o último imperador francês, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, não disfarçava seu interesse pela doutrina espírita. Então, o Napoleão III, que era sobrinho do Bonaparte, não disfarçava seu interesse pela doutrina espírita. É interessante, né, porque nós sabemos por outros relatos, né, fidedignos, que o Napoleão Bonaparte ele veio com a missão de difundir a doutrina espírita. Falhou tremendamente, mas a família dele ainda pegou um pedacinho aqui, né, porque o sobrinho tinha interesse, né? Bom, a pedido seu, o próprio Allan Kardec compareceu às Tulherias para tratar da doutrina exposta no Livro dos Espíritos. Então, a pedido do Napoleão III, sim, o próprio Kardec compareceu às Tulherias para tratar da doutrina exposta no Livro dos Espíritos. Sabe-se, inclusive, que memoráveis sessões espíritas de efeitos físicos foram realizadas no antigo palácio de Catarina de Médicis, na presença do soberano e da imperatriz Eugênia. Excessivamente modesto e discreto, traços marcantes de sua personalidade, jamais o codificador fez alarde desse fato. Ele está chamando a atenção de que, ele foi discreto, né? Isso, embora Kardec tenha sido convidado pelo próprio imperador, sim, ele jamais mencionou em qualquer ponto que ele foi convidado pelo imperador a falar de doutrina espírita nesse palácio, né? Não é grande isso, né? Cada informação que a gente recebe, cada informação que a gente recebe a respeito de Kardec, mais aumenta a admiração e o respeito, né, da gente por ele. Não quis se levar vantagem pessoal, né, de dizer eu conheço o imperador, né? Kardec. Isso, o imperador me chamou, né? Não. Em nenhum momento encontraram qualquer registro dele a esse respeito, né? Bom, os antagonistas do Sr. Romme, aí ele coloca entre parênteses aqui, alguns escrevem Romme, não quiseram perder essa ocasião de o expor ao ridículo. Então, os adversários do Romme foram, né, também iriam com a intenção de desmascarar. Em seu ardente desejo de fisgá-lo, acolheram essa grosseira mistificação com uma solicitude que bem atesta a sua má-fé e o seu desprezo. Isso aqui é Kardec falando, tá? Sim. E o seu desprezo pela verdade. Porquanto, antes de atirar pedras nos outros, é preciso assegurar-se de que elas não errarão o alvo, né? Mas a paixão é cega, não raciocina, e muitas vezes engana-se a si mesma na tentativa de prejudicar os outros. Eis, pois, exclamaram jubilosos, esses adversários, sim, do Romme, né? Esse homem tão glorificado, reduzido a mostrar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por pessoa. Então, essas eram as críticas que faziam, como se fosse o Romme mesmo que, sim, fosse lá. E os seus jornais a darem crédito ao fato sem maior exame. Infelizmente para eles, sua alegria não durou muito. Mais que depressa, nos escreveram de Lyon, então escreveram a Kardec, né? Nos escreveram de Lyon para obter informações que pudessem ajudar a desmascarar a fraude. E isso não foi difícil, graças sobretudo ao zelo de numerosos adeptos que o Espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube de que negócio se tratava, imediatamente dirigiu aos jornais a carta seguinte. Então, o diretor só aí soube que não era o Romme, né, que ia lá, né?
Senhor redator, apresso-me a informar que o espetáculo anunciado para quinta-feira, 1º de abril, no Grande Teatro, não mais será realizado. Eu julgava haver cedido a sala ao senhor Home, e não ao senhor Lambert Laroche, que tinha o apelido de Home. HU. Isso. E não ao senhor Lambert Laroche, que se diz Home. As pessoas que antecipadamente obtiveram camarotes ou cadeiras numeradas na plateia poderão apresentar-se à bilheteria para serem reembolsadas. Então o diretor do teatro era uma pessoa decente, né? E uma vez que soube que não era o senhor Home, achava que era uma fraude. Isso, cancelou tudo, né? Sim. Por outro lado, o acima mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado acerca de sua identidade, achou por bem responder nos seguintes termos, que reproduzimos na íntegra, visto não desejarmos absolutamente que ele nos possa acusar da menor alteração. A gente não vai conseguir ver hoje a resposta, né, do Lambert Laroche, né, quando foi indagado, né, por Kardec a respeito da verdadeira identidade dele, porque a resposta dele não é tão curta, e é interessante, né, o que Kardec coloca aqui no final. Já estamos no final, né? Estamos no final, por isso que a gente não consegue ver hoje, né? Mas aí é interessante, Kardec, ele coloca assim, por outro lado, o acima mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado acerca de sua identidade, achou por bem responder nos seguintes termos, que reproduzimos na íntegra, visto não desejarmos absolutamente que ele nos possa ajudar a acusar da menor alteração. É que ele escreveu com tantos erros de linguagem que Kardec reproduziu com todos os erros, né? Sim. Então está só justificando, não sou eu que estou errando não, estou reproduzindo os erros dele. Ok? Mas vamos parar por hoje, não vamos? Poxa, que pena. Eu estava interessado em saber como é que estava. O próximo programa. É isso aí. Eu me despeço, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Luciano também, na plateia, está assistindo. no controle aqui. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.